Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. E gente, não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Como eu sempre falo, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no Spotify, nós estamos na Amazon Music. Se você for na Amazon Music ou tiver Alexa, é só você pedir para tocar Leste Empreendedor Podcast, que ela vai tocar o último episódio do nosso podcast. E, gente, já falei com o presidente hoje. Pedi, antes de vocês chegarem, já pedi para ele prender a mesa, porque o papo hoje, gente, vocês vão ver que o papo hoje vai ser... o podcast já começou, já tem uns 40 minutos. Só para vocês terem uma ideia. Então, já tá todo mundo aqui afiado, aquecido, tá? E, meninas, vamos lá. O podcast, geralmente peço para cada uma de vocês começarem contando a história de vocês. E aí, conforme cada uma contar a sua história, a sua trajetória, depois a gente começa a rodada de perguntas. Mas hoje, eu não sei porque eu resolvi começar de uma forma diferente. Medo. E aí, meninas? Preocupada. Não precisa ficar preocupada. Então, geralmente a gente se apresenta, né, para as pessoas, fala, e a gente fala muito para que a outra pessoa ela consiga identificar, de certa forma, quem nós somos. Daí eu queria que cada uma de vocês, respondesse essa minha pergunta. É uma pergunta para que vocês possam olhar para dentro de vocês antes da gente começar. Que é, o que vocês costumam dizer para as pessoas para dizer quem são vocês, para que elas possam saber com quem elas estão conversando, com quem elas estão lidando, com quem elas estão conhecendo. Interessante. Profundo, hein? Profundo. Eu vou começar com a pessoa que ela está menos nervosa aqui. Pode começar. Eu? Então, difícil a gente se analisar, né? Bem complicado. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito verdadeira, guerreira, né? Não desisto fácil das coisas que eu quero, embora, por mais difícil que seja, você dá uma desanimada, mas respiro, levanto a cabeça e sigo. Sou muito leal, fiel e determinada. Animada também, que eu acho que eu sou um pouco animada. É verdade. Tá bom. Bom, eu sou um pouquinho acelerada, né? Não. Me acho só um pouquinho. Falante também, mas eu sou bastante tímida também. Mas eu sou uma pessoa bem extrovertida também. Embora também meio, né? Se sobe e desce que a vida tem. Mas eu costumo me apresentar como uma pessoa também bem parceira. Sou leal, sou animada, sou divertida, sou alta astral. Sou meia estouradinha de vez em quando. Mas eu acho que faz parte para equilibrar, né? Eu acho que dá uma equilibrada, né, gente? Ou não? Sim. Eu acho. Mas eu sou isso. Costumo me apresentar para as minhas meninas, como eu costumo dizer. Vem para o meu mundo, que aqui a gente ri e chora juntas, assim. Mas eu sou bem isso também. Eu acho que eu sou um abraço que acolhe também, eu gosto. Sou isso. Que pergunta, hein, Pedro? Porque justamente essa sempre foi a minha questão. Identidade. Eu sempre tive dificuldade em dizer quem eu era. Então, foi um trabalho muito grande para eu me encontrar, para eu saber quem eu era. Então, hoje, poder dizer eu sou a Daniele Linhares é algo incrível para mim, porque era uma dificuldade muito grande. E eu posso dizer que eu sou uma mulher leal, uma mulher corajosa, uma mulher persistente, alguém que gosta de ver o crescimento de outras pessoas, gosto de ver as pessoas progredindo, avançando, isso me estimula. Então, estar em ambiente de crescimento, onde eu vejo as pessoas superando as suas dificuldades, isso me motiva. Então, essa é a Daniele, que gosta de estar no meio de pessoas com os desafios que tem, né? Porque a gente costuma querer estar longe de desafios, estar longe de dificuldades, mas são elas que nos fazem andar. Nos move, né? Eu também acho. Como pessoa.
Então, hoje eu sou essa pessoa que gosta de viver os desafios que a vida tem para viver, enfrentando, mas entendendo que tenho limitações, que tenho qualidades e defeitos. E uma das minhas qualidades é ser leal. E um dos meus defeitos é estar com fome e com sono. Eu não sou uma boa pessoa nesses momentos. Normalmente é um, né? Vocês são os dois, Não, né? sou, nos dois. Se eu tiver com fome, se eu tiver com sono, me perdoe que eu não vou ser uma boa pessoa. Sou uma péssima companhia, fala. péssima Eu companhia. até sustento, mas Agora quero fazer uma outra pergunta para vocês antes da gente começar. Outra pergunta sobre vocês. Olha lá vem o Pedro. Bem, qual a qualidade que cada uma de vocês possuem, quer dizer, possuía quando tinham 14 anos? Opa, deixa eu rebobinar. Pode Nostalgia, voltando ao tempo. Eu acho que eu sempre fui um pouquinho... Eu tiro como qualidade, né? É um pouco afrontosa, assim, determinada, corajosa. Algumas coisas, né, me limitavam um pouco, mas, assim, as pessoas desafiavam, eu falava, eu vou. Cheia de medo, mas eu ia. Então, eu acho que isso era uma coisa que hoje eu paro, olho para trás e falo, graças a Deus. Senão eu tinha recuado por diversas vezes, mas eu acho que é isso. Eu sou um pouquinho mais afrontosa, mais determinada. Eu, de 14 anos, já era assim. Então, eu acho que é bom. Para mim, eu acho que é uma qualidade. Para muitos, eu acho que vê como defeito, né? Depende, né? Depende do ponto de vista. Mas eu levava esse afronto, assim, para a qualidade. Tipo assim, tomar atitude para fazer alguma coisa. As pessoas falavam, mas não vai dar, né? Vai ser muito nova. Aí eu afrontava. Eu falei, não, vou sim, por que não? Eu vou. Por quê? Eu tenho 14 anos? Eu posso sim. Vai deixar que eu vou. Ah, mas eu ia assim mesmo. Ninguém me segura. Ninguém me segura. Eu ia cheia de medo por trás desse olhar. Mas eu ia. Não sabia nem fazer. Mas falava, mas você não sabe? Sei sim. Sei, amiga, me ensina aqui. Eu vou fazer agora. Então, eu acho que hoje eu paro, quando olho para trás, eu falo, graças a Deus. Porque aí me encorajou para muita coisa, né? O que muitos achavam que era uma frota, é um orgulho, né? Que as pessoas falam, é muito orgulhosa. É muito... Eu acho que me sustentou um pouquinho. Acho que é isso. Muito esperançosa. Para onde eu olhava, eu queria viver aquilo, esperava que algo muito bom ia acontecer. Legal. E com 14 anos eu era essa menina, esperançosa, com aquela expectativa de caramba, eu vou viver muita coisa legal. E doida para viver, mas era muito limitada, que tinha pais rígidos, e muito tímida, muito fechada, mas eu sentia aquilo vibrando dentro de mim. Então, eu era muito esperançosa com essa idade. Eu fazendo uma análise rápida aqui, eu acredito que seja a alegria, né? Eu sempre fui muito alegre, então eu acho que quando você é uma pessoa divertida, você está sempre rodeado de pessoas, né? E eu acredito que seja isso, né? Lembrando disso, eu sempre estava rodeada de pessoas, eu gosto muito de estar alegre, estar rodeada de amigos, então eu acredito que permaneceu desde então, né? E por que vocês acham que apenas com 14 anos essa qualidade de vocês hoje, vocês identificam, acham que ainda tem? Ou essa qualidade se perdeu? Pode falar. Olha, eu resgatei ela, porque por um tempo foi perdida. Pelas decepções da vida, pelas frustrações, traições. Então, eu fui perdendo um pouco esse brilho, vamos dizer, essa essência. Na verdade, essência a gente não perde, mas a gente ofusca ela fica bem apagadinha. Fica bem apagadinha. Sim, eu fiquei por um bom tempo apagadinha. E só depois de um tempo que ela retornou. Aí, a Daniela está de volta. A Daniela voltou. Está de volta. Que bom. Você? Eu ainda sou feliz, alegre, né? Eu acho. Eu acho que as pessoas gostam de estar à minha volta, né? É muito bom, né? Quando você tem pessoas com alto astral, autoestima. Tá, sim, você tem um feedback, né? É uma injeção que você dá para o outro que está ao seu lado, né? Eu acredito também. Mas eu acredito também que as responsabilidades da vida adulta, né? Antes, com 14 anos, a gente tinha o quê? O compromisso de fazer prova, de estudar na escola. Não tinha muito compromisso, o peso de você... Nós somos mães, né? A responsabilidade de criar um ser, de educar um ser.
o compromisso de você levar dinheiro para casa, né? Então, hoje você tem consequências de qualquer decisão que você toma. Antes não, você tinha o pai e a mãe para poder segurar, né, o BO da vida. E hoje não, hoje somos nós. Então, eu acredito que isso abafa um pouco, né? Mas eu ainda me considero uma pessoa alegre. Muito bom. Eu acho que até hoje ainda sou um pouco afrontosa. Assim, um pouquinho diferente de vocês, eu já trabalho desde muito novinha, né? Eu venho de família nordestina, onde, graças a Deus, estudei direitinho, mas a gente tinha aquele compromisso, como tem até hoje. Até hoje eu ainda tenho, que eu acho engraçado quando eu vim para o Rio, que eu falo, a gente tem aquela... É meio que uma obrigação com os nossos pais, né? Então, a gente trabalha para poder proporcionar para eles, a gente está sempre fazendo por onde. Então, desde nova também tinha isso. Eu fui mãe com meus 16 para 17 anos, né? Também. Então, eu trabalho desde muito nova. Mas até hoje eu sempre fui muito afrontosa, né? Tive muitos altos e baixos, já contei um monte aqui. Desde quando eu saí da minha cidade para vir para o Rio. Mas eu sempre busquei dentro dessa afronta que eu falo assim, mas é no bom sentido, né, gente? Nunca foi sempre assim. De me afrontar mesmo, sabe? Mas eu sempre busquei dentro dessas dificuldades alguma coisa legal. Eu sempre costumo falar, desde muito nova e até hoje, que por trás de uma coisa muito ruim tem algo muito maravilhoso ali. Então, eu sempre buscava esse lado maravilhoso. Eu vou passar uma semana, não tenho R$1, preciso ir para o trabalho, eu vou andando mesmo, aí eu vou curtindo a paisagem, aí eu vou falando eu falo com o vendedor ali do bar, e vou tornando aquele momento bacana para não me estressar. Sim. Né? Enfim, mas eu acho que até hoje eu ainda tenho um bocadinho disso, não se perdeu tanto, não. Que bom. Eu só quis fazer um exercício para a gente poder começar, justamente para vocês conseguirem acessar aquela área lá que provavelmente vocês... Quanto tempo que vocês não pararam para pensar em perguntas como essa? De ultimamente? O meu foi pouco tempo. Não pensa. Não pensa, né? Não. Então, provavelmente, o fato de vocês terem lembrado de alguma coisa já disparou alguns gatilhos em vocês que fizeram vocês despertarem. E agora sim a gente começar e um pouco engatilhada com a trajetória de vocês. Então, eu quero que vocês falem, se apresentem, falem quem são vocês, contem um pouco da trajetória de vocês até os dias de hoje. Pode começar. Posso começar, gente, comigo? Vocês me freiam, porque eu falo a beça, né? O Pedro. Tá. Vai me controlando. Bom, deixa eu me apresentando para vocês. Eu sou Denise Gomes, né? Hoje mãe de 3, né? Tenho 2 meninos e uma menina emprestada que eu falo que é do coração. Mas eu sou empreendedora hoje no ramo de bronzeamento, né? E tenho também um comércio. Trabalho com beleza e bronzeamento. Sou artesã no ramo de bijuterias de luxo. Já vou deixando aqui meus bijus. Onde eu mesmo produzo. Então, é um trabalho artesanal. É um trabalho que tem um sentimento. É um trabalho que tem ali todo o meu carinho, porque são peças que eu crio, que eu desenvolvo naquele meu melhor momento. Assim. Então, eu sempre acho que são mais do que especiais, né? A gente poder dedicar. E hoje eu trabalho há 3 anos num ramo de bronzeamento artificial. A minha trajetória é um pouquinho longuinha, né? Eu já vim de outro estado. Eu sou sergipana, na verdade, sou de Aracaju. Tranquei minha faculdade. Na época, vim para o Rio para trabalhar fora, né? Eu ia trabalhar embarcada. Vim nesse sonho de viajar o mundo, né? Falei, vou trabalhar achando que eu era tripulante, mas... Porque eu era passageira, né? Turista, mas eu ia trabalhar como tripulante. Enfim. E aí, no meio do caminho aí, esse vucu-vucu, trabalho de estudo, eu me vi grávida de 5 meses já, depois de um filho de 18 anos já, né, encaminhado. Então, todo aquele planejamento, toda aquela logística que eu tinha feito dentro daquela minha planilha, que eu achava que ia ser o meu futuro mais à frente, né, esgotou. Então, eu vou ressaltar um pouquinho, a gente, falar um pouquinho de Deus, que eu falo. Eu sempre tive uma força muito grande, uma fé também enorme. E isso me fez ver que realmente os planos são sempre deles, né? Verdade. Porque eu tinha feito milhões de planos. E aí, quando eu me vi grávida, eu me vi desesperada, né? Aí a gente se questiona a vida, a gente questiona as pessoas, né? A gente se questiona o tempo todo, onde é que a gente falhou, onde é que estava o erro. E aí a gente começa, não tem para quem jogar, a gente vai jogar para Deus.
Mas por que Deus? Mas, poxa, eu estava tão assim, mas Deus... Porque a gente não pode culpar ninguém, né? A gente começa os questionamentos. E aí foram muitos questionamentos, né? Eu tenho uma família incrível, graças a Deus, que eu acho... E falo para todo mundo que convive em minha volta, eu acho que essa doação do carinho, né, da atenção, de estar sempre ali para o outro, vem da minha família também, sabe? Eu tenho uma irmã que a gente é amigas, eu falo que ela é mãe de todas, né? Ela hoje é mais velha, não é mãe de sangue, mas ela é minha mãe, é mãe da minha mãe, né? É mãe dos meus filhos. É aquela que manda em todo mundo. Então, eu falo que isso também é importante. O acolhimento, o carinho, né? A atenção também é muito importante, porque muitas das vezes a gente se vê perdida, né? Eu acredito que com vocês também, né? Então, eu vim nessa trajetória bem perdida. Eu nunca duvidei que eu tinha capacidade para as coisas, mas eu sempre duvidei que eu tivesse condições, né? De conquistar essas coisas, porque a gente se limita muito, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas, com uma palavrinha, às vezes, um gesto, faz com que a gente também ingesse um pouco, né? Você falou de ficar perdido em alguns momentos. E eu parando para pensar, eu falei, cara, tantos momentos eu fiquei perdida. E eu vou falar para você que, quando eu dei o primeiro passo, foi justamente por um questionamento de alguém, com uma resposta, assim, aleatória, que, naquele momento, me deixou extremamente chateada. Porque você fala empolgada, achando que o outro vai se empolgar junto com você, né? E na hora que o outro fala, mas o resto para quem não quer? É com você mesmo, é você quem sabe, tal, de uma forma tão aleatória. Eu, né, aquele ódio no coração, aquela afronta, eu falei, eu vou fazer mesmo. Não sei nem porque estou comentando, né? Não devia nem comentar. Eu vou lá me informar e eu vou fazer. E, né, e seja o que Deus quiser. Mas a gente, quando é mãe, como você ressaltou, né, vocês também, a gente tem muito medo, né? Sim. A gente tem muito medo de falhar. Eu acho que o meu maior medo na minha vida é falhar. Né? Hoje mesmo eu tenho um filho, já vai fazer 13 anos, eu tenho um de 28, e eu fico o tempo todo. Eu sou aquela mãe que não lambe muito não, tá, gente? Eu falo por mim, eu sou aquela mãe que eu dou a vara e vai lá pescar, meu filho. E pesca para tu e pesca para mim também. Uma raiz. Viu? Eu sou meia, né? Mas eu sou super acolhedora, sou carinhosa. E eu acho que no decorrer da trajetória da gente de empreender, é esse o medo, né? Que a gente tem um medo muito de errar, de falhar. Já eu acho que a gente se cobra muito. Sim. Mas aí, voltando, eu entrei no ramo de bronzeamento aleatoriamente. Eu vim de uma trajetória bem espaçada, cheguei da minha cidade, não embarquei, então fui trabalhar como gerente comercial no CLT. Trabalhei por quase 10 anos dentro do shopping aqui no Plaza. Até que, quando eu saí da empresa, que eu falei, saí, não recebi nada, fiquei naquele desespero. E, em algum momento, eu falei, desesperar não dá, né? Eu tenho que pensar em alguma coisa. Mas eu tenho meu esposo também, que me ajudou bastante. Com o jeito ogro, um pouquinho grosso dele. Bem virginiano de ser, né? Aquele crítico. Mas, assim, eu falava assim, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Ué, faço. Mas aí eu tenho um pouco a condição de fazer. Eu tenho medo de arriscar, né? E não dar certo. Ué, faça, depois você vê. Aí eu vim, fiz cangas, trabalhei com bolsas, comecei a postar. E daí eu vou bem resumir para vocês. E aí saí para a rua para vender, né? Na rua. E aí calhou dele também ficar desempregado, abriu uma empresa de transportes e mudança. Ele também não era nada do ramo dele, não entendia de nada. E aí em algum momento eu falei para ele, eu posso te ajudar, né? Porque eu também estou precisando fazer dinheiro e eu me desenvolvo no que você me ensinar. Se você me ensinar, eu vou. Né? Eu não tenho esse negócio, se é para mulher, se é para homem, eu estou junto, vamos embora. E aí fiquei 3 anos nesse ramo de mudança, praticamente. Fazia mudança, dirigindo caminhão, pegando estrada. E, no fundo, como eu falei, era um ruim, mas era bom. Era divertido. O ruim é que ele me pagava muito mal, por isso. Uma reclamação. Reclamo para ele até hoje que eu tenho que denunciá-lo, porque eu tenho que requerer meus direitos. Porque hoje, às vezes, ele fala bem assim, meia horinha já recebeu. Recebi o que você me pagava um dia inteiro. Acho que eu vou lhe processar. Bem justo. Bem justo. Trabalhava mais ainda. Trabalhava bem mais. Que absurdo, gente. Eu era explorada, eu não sabia. Mas, como eu falei, cada trabalho vai ensinando um pouco mais. Quando chegou perto de uns 2 anos para 3 anos, que ele também já estava se estruturando, eu falei, acho que é a minha hora de caminhar. E ele também foi super parceiro, né? Eu falei, acho que eu vou abrir um negocinho para mim. E aí, eu falei da necessidade da gente ter alguém também, né? Ter aquele empurrãozinho, ter aquele acolhimento que te encoraja, né? Porque, às vezes, você sabe do seu potencial. Mas o medo, ele te congela, né? E aí, uma colega estava fechando um espaçozinho na época, falou assim, amiga, eu tenho que pagar multa para sair dessa loja.
tal, e eu ainda tenho tantos meses dessa loja, por que você não arrisca? E eu não tinha nada, gente. Aí eu catei um criado mudo do quarto da criança, catei uma prateleira que tinha do quarto da criança e fui montando a lojinha. E aí eu falei para ele, vamos embora para São Paulo comigo. Eu nunca fui, mas já peguei aqui o macete todinho. E a gente vai lá fazer compra. Eu só tenho X, é com esse X que a gente vai começar. Legal. E aí fui, beirando quase no final do ano. Fui com um valor X para comprar, não gastei nem 40% do valor, porque fiquei perdida lá até para comprar. Imagina. Mas foi o suficiente, a gente foi fazendo. E daí foi o ponto inicial que eu precisava para entender que eu conseguia, né? E aí, dessa loja menor, fechei, aí vim para o centro de Niterói, abri uma loja maior. E aí a gente foi trabalhando, montando essa loja, foi desenvolvendo a loja. Participei da incubadora do Sebrae, que foi também super bacana. Eu acho que foi o primeiro incubadora deles, também estava em desenvolvimento. E aí conheci várias pessoas e me deu aquele gás. E aí veio a Covid. Quando eu comecei a estruturar a loja, veio a Covid, né? E para mim foi terrível, porque ali tinha um valor sentimental muito grande, né? Não era só o comércio, que a loja me retornar. Ali estava meu coração, né? Meu sonho, tudo ali. E aí eu fui sustentando. E meu esposo falava, sei lá, acho que na hora de fechar, dar uma pausa, voltar, eu falava, não, a Covid vai acabar. Uma hora o comércio volta e eu vou voltar com sangue nos olhos. E aí eu sustentei, mas no shopping foi bem difícil, né? Imagina. Porque aí a gente vem aluguel, vem PTU. Sim. Muito caro. É muito caro. Eu tinha uma funcionária que é uma parceirona, hoje é minha amigona. Foi minha vendedora. O primeiro emprego dela foi comigo na época que eu tinha loja. Quando eu montei a minha loja, ela veio para me dar esse suporte também comigo. Ela não me largava. Imagina. E aí eu ficava muito preocupada também com ela, né? Eu falava, eu vou fechar e ela. Né? Teve todo tempo ali comigo. Toda hora ela falava, não desanima não, a gente vai conseguir. A gente vai levar, eu vou abrir, vou levar essas mercadorias para São Gonçalo, vou dar para minhas clientes. Ana, para. E eu sustentei. Eu fiquei ainda uns 2 anos pós-Covid. Mas chegou um momento que eu falei, eu tenho que pensar em um plano B, um plano C, eu preciso desenvolver alguma outra coisa. Porque não está voltando a engatilhar esse negócio e eu preciso desenvolver. E aí o bronze veio do nada, menina. Eu comentei com meu esposo num dia, a gente jantando assim aleatoriamente. A gente nem estava muito legal nessa noite. Aí eu, com sangue nos olhos, falei, eu vou me formar em alguém aqui próximo, que eu não preciso me deslocar muito. E aí eu passei a noite pesquisando, no dia seguinte já estava ministrando, já estava fazendo esse curso. Com uma semana já abri Instagram, já comecei a pesquisar, já fui postando. Aí atendi umazinha, ficou meia boca, né, amiga? E aí eu ficava, aí, Começa assim. me desafiando, falando, não é possível, alguma coisa errada não está certa, Sim. o negócio tem que melhorar. Aí fiz um outro curso, e eu amo fazer curso, né? Amo participar desses eventos, estou sempre em congresso, estou sempre viajando, porque eu acho que a troca, essa conexão é fundamental, né? Eu falo, todo mundo sempre tem um pouquinho. E aí montei o bronze aleatoriamente para poder me dar um suporte com meu filho também, que eu precisava estar um pouco mais presente, que o shopping suga muito a gente. E quando eu, menos de 4, 5 meses, eu percebi que o negócio estava engatilhando, eu falei, é hora de fechar a loja. Né? E eu vou tentar. Fiquei murchinha. Passei alguns meses procurando ponto de comércio, tentando reabrir a loja em algum outro local. E não aparecia. Eu falava, Deus, me dá uma luz. Se for de sua vontade, vai aparecer nem que seja uma garagem. E aí o bronze foi se mantendo, foi dando certo, mas para mim era difícil, porque era no quintal de casa. Meu filho, homem, marido não está 100% sempre em casa, mas está em casa. Eu tinha um quintal bastante grande que me favorecia, né? Que até então só servia para a gente passar os domingos limpando o quintal. Limpa a piscina, corta a grama. Eu falei, isso aqui tem que me dar um retorno, gente. Sim. Não é possível. E eu ficava preocupada porque meu público é mulher, né? E aí eu falava, aí, gente, dentro de casa, será que esse negócio dá certo? Mas foi isso aí. Com 1 ano já estava assim, todo mundo, ai, você é Sol Bronze, né? Ai, que legal, você é Sol, né? E aí eu falei, rapaz, o negócio tá dando certo, o pessoal tá aí me conhecendo, aí vamos embora. E aí fui chamada para um congresso, fui chamada para o outro, fui crescendo, eu tô 3 anos e pouco no meu espaço. Hoje eu digo para vocês que o bronze assim, me dá uma qualidade de vida, uma condição de estar perto dessas pessoas, porque eu falo para minhas meninas, não é só sobre bronzeamento, como eu falo para vocês, né? Que as pessoas direcionam logo para marquinha de fita. Eu também tinha um certo preconceito, mas é muito além. Né? É a autoestima, né? Isso aí, é o autocuidado, é a autoestima, Sim. sabe? É devolver para a mulher, assim,
tudo que ela necessita, que é se sentir ainda mais bonita, mais confiante, mais empoderada. Investir nela. Investir nela, que assim, a gente, como mãe, como esposa, como dona de casa, como empreendedora, como guerreira, batalhadora, a gente se cobra o tempo todo. Sim. E um tempo atrás eu achava assim, um absurdo eu ter que sair e falar, não, tenho que fazer meu cabelo, mas não vou, né? Tenho que comprar tal coisa, Pesada, tenho né? que fazer tal coisa. E parece que você leva esse peso, né, nas suas costas. E não pode. Hoje, quando você devolve isso para elas, eu acho que a gente está juntas hoje conseguindo, né? Sim. Hoje eu já consigo olhar assim para as minhas mulheres, porque é uma terapia, né, gente? É um bronze terapia, né? Mas é maravilhoso, não é só para elas, como é para mim também. Né? E eu consigo dizer para ela, cara, você dedicar um pouco desse seu tempo, você parar o que você está fazendo, para dedicar esse tempo aqui no meu espaço comigo. Né? Eu poder proporcionar isso para você sentir que você sai leve, sai ainda melhor, né? Mais confiante. Porque eu falava assim no início, eu dizia, gente, eu já percebo, porque elas ficam assim, cheias de vergonha quando chega, e antes de sair, elas estão 500 horas na frente daquele espelho. Elas ficam, você bate uma foto minha assim? Você bate uma foto minha assim? Aí você já percebe que elas estão se sentindo bem, né? E aquilo te faz um bem, é muito bom, né? E eu falo para elas, gente, eu também sou cliente, né? Eu também me cuido, eu também busco também esse cuidado, e eu me sinto bem com isso, eu imagino como é que vocês se sintam. Então, isso foi me fazendo um bem gigante, e é algo que eu amo fazer mesmo. Hoje eu faço um atendimento mais reservado, né? Como eu falei para você, que eu sinto que elas precisam desse momento mais com elas, dessa atenção maior para elas, né? A gente toma um café, a gente bate um papo. Eu tenho a minha loja, eu vendo as minhas joias de luxo que deixam elas ainda muito mais empoderadas. E é uma conexão muito gostosa. Assim, eu falo que hoje eu não me conecto com clientes, né? Eu me conecto com pessoas, porque eu tenho elas de volta como pessoas mesmo, sabe? Às vezes fala assim, ai, amiga, eu tô com tanta saudade, hoje eu tô meio estressada, tô indo aí. Tem um horáriozinho para mim? Tá, então não é só sobre o serviço, mesmo, né? isso. Então é muito gostoso, é gratificante. Aí eu tô 3 anos e meio nesse ramo. As bijuterias, como eu falei para você, é algo que eu coloco ali, imponho ali todo o meu carinho, minha atenção, minha criatividade. Então eu tenho muito carinho quando... Ai, Denise, como é que você consegue? A gente rouba um tempinho, né, amiga? A gente procura um tempinho. Se vira dá nos essa 30, né? né? Se dá essa pausa. É. Mas é isso, eu sou o bronze, amo o que eu faço. Hoje eu estou colocando meu espaço na Casa Soul, estou ampliando um pouquinho, estou em uma obrazinha lá para poder acolher um pouco melhor, ter um espaço mais confortável para mim e para elas. Mas eu, de verdade, assim, amo o que eu faço, e o bronzeamento me levou num nível, assim, que eu não sei nem explicar. Eu falo, é muito bom, né? Quando a gente gosta do que a gente faz. É verdade. Quando a gente se sente feliz, a gente não se cobra, assim, tanto demais, né? Sim. Porque É natural, né? isso, é natural, quando você faz de verdade o que você ama. Né? Eu falo assim, gente, eu amo fazer isso. E onde eu estiver, se eu não estiver aqui, onde eu estiver, eu consigo manter da mesma forma, no mesmo foco, no mesmo alinhamento, e eu acho que isso é bacana. Mas eu acho que a gente hoje, mulher, nesse momento que a gente está aqui hoje mesmo, eu falo, cara, que maravilha. Porque essa conexão faz com que a gente também se encoraje, né? Se fortaleça. Eu né? acho que é importante, né, o Leste, exatamente por isso, dar voz pra gente, Dar voz, né? isso. Eu faço parte de outros grupos, mas eu sinto esse acolhimento aqui no Leste, né? De dar voz, de colocar essa possibilidade da gente falar sobre a nossa história, sobre... Eu te cortei, mas... Não, pode falar. Aproveitando isso. Já falei horrores, né? Não, aproveitando, porque eu acho interessante. Eu falo no grupo, né? Eu sou uma das pessoas que sempre fala, agradecendo, porque eu acho que isso aqui, esse espaço é incrível, sabe? Eu nunca me imaginei estar num podcast falando sobre a minha vida. E o exemplo da minha vida, da sua vida, pode ajudar outras mulheres que estão assistindo, né? Falar um pouco dessas pessoas Ajuda, que fazem tá? parte também da nossa vida, Ajuda. né? É. Porque ajuda bastante. Eu falo também dessas pessoas que engrandecem a gente, porque por trás a gente sabe que no sapatinho sempre tem aquelas pessoas, né? Eu tenho uma irmã incrível, que agora está até com meu filhote. Tenho filhos maravilhosos. Meu esposo também é uma pessoa incrível, também tem um negócio dele, e a gente tenta se ajudar sempre. Sim. Então, eu falo o tempo todo. E aí, quando a gente encontra mulheres, né, que tem uma história também, que tem essa trajetória bacana, que todo mundo por trás tem sempre a sua história, seu momento. Então, é forte. Né? E você tem que levar em consideração a questão de ouvir histórias e histórias de mulheres, que é justamente como você acabou de dizer, eu nunca me imaginei estar em um podcast.
Eu sempre ouço, inclusive, algumas mulheres, eu nunca pensei em palestrar. E ainda contando a minha história. Quem quer saber da minha história? Só para vocês terem uma ideia, tem muitas mulheres que, inclusive, elas desistem de ir em última hora. Geralmente, a gente sempre coloca umas 5 ou 7 mulheres a mais e até o dia da palestra, do evento, pelo menos umas 5 ou 6 cancelam. E não cancelam porque... Não, cancelam porque ficaram apreensivas mesmo. Sem contar que tem algumas que já passaram, assim, passaram mal no dia do evento. Por isso que a gente leva sempre, tem alguém da área da saúde mental ali nos eventos, que eu já consigo identificar às vezes quem é que tá, quem é que não tá, já pego, vai ali, conversa com ela ali rapidinho ali, porque ela já deu para ver que ela tá nervosa, entendeu? Sim. Que ela não tá bem. E isso que a gente está falando, porque a gente sempre acha que a nossa história não vale a pena. Isso. Mas mês passado, quando aconteceu um incidente de uma menina do nosso grupo que cometeu suicídio, né? Nesse mesmo dia eu compartilhei lá no grupo o link do Leste Conexão, que esse daqui já é o número 36. Já foram 36 podcasts do Leste Conexão. Então, sempre são entre 3 ou 4 mulheres. Então, vocês imaginam que são muitas histórias. São muitas. Muitas histórias. E aí, nesse dia eu compartilhei, e aí teve uma menina que 3 dias depois entrou em contato comigo e falou assim: Pedro, queria compartilhar com você isso porque eu estava pensando também em cometer suicídio. E eu fiquei praticamente uns 2 dias ouvindo todos os podcasts dessas mulheres. Você não sabe como legal, isso né? salvou a minha vida. É aquela questão que eu falei há pouco, a gente vai sozinho, com outro a gente vai mais longe. Com certeza. Muito mais divertido. Não vou dizer nem mais rápido, mas é divertido, né, amiga? Quer dia dar risada, E você... Amiga, não me chama de chata não, mas me suporta. Pelo amor, me Você segura vê aí que, um pouquinho. na verdade, aquilo não vai te limitar, né? Sim. Você vai se apoiando e apoiando o outro. Eu acho que fica mais fácil, né? Isso O mesmo. fardo, né? Isso aí. Aproveitando, tá? Já, tranquilo? Sim. Vou passar. Sim. Pode começar a sua história, aproveitando. Vamos ver. O resumo, né? Resumir. Porque a gente vive Primeiro tanta coisa, você né? apresenta e aí pode... Eu sou a Daniele Linhares, tenho 36 anos. Comecei a minha jornada aí de ter voz depois já da adolescência, né? Porque quando criança, como eu falei, é uma educação bem severa, bem rígida. Então, meio que a gente era silenciada, né? Daquelas falas de eu que falo, só eu que posso falar e tudo mais. Hoje, meu pai é outra pessoa, né? Mas naquela época era essa rigidez que a gente era criada. Então, eu fui muito limitada com essa questão da voz. Então, não tinha opinião, não conseguia decidir por coisas. Sempre alguém conduzia o que eu tinha que fazer. Então, fui crescendo com essa timidez, com essa dificuldade de comunicação. E chegou um determinado tempo que a minha mãe falou assim: gente, essa menina é muito tímida. Ela não fala, ela não se expressa. Então, ela foi me introduzindo em cursos, em teatro, dança, para eu conseguir me desenvolver. Imagina. Então, ali eu comecei a me desenvolver de verdade, tanto em postura, porque eu andava toda encolhidinha, e depois no teatro, em comunicar, em falar, e eu me encontrei naquele lugar. No teatro, eu avancei assim num nível que eu nunca me imaginei dentro de meio de comunicar com o outro, de encontrar pessoas e poder expressar, mas foi uma barreira, né? Porque eu fui vencendo cada etapa ali, porque a timidez era muito grande. Acredito. Aquela insegurança para falar, né? Nunca teve voz e agora tem. E agora você é incentivada a falar, então foi bem difícil para mim, mas eu amava aquela esperança, né? Que eu falei da menina de 14 anos, que foi mais ou menos essa idade. Então, ali fui me desenvolvendo através do teatro, da dança, que eram muito prazerosos para mim, algo que eu, né? nossa, me encontrava naquele lugar, parecia que eu era eu ali, né? Então fui desenvolvendo e tal, mas comecei a namorar muito cedo, com 17, e dali eu já me prendi.
né, um relacionamento tóxico, que eu não tinha muita experiência. Então, eu vivi aquele relacionamento ali que me limitou. Então, aquilo que eu estava galgando, que eu estava evoluindo, eu meio que voltei, retornei e fiquei travada. E era um relacionamento bem conturbado, de ciúme excessivo, aquela coisa bem ruim mesmo, e eu fui apagando. Quando eu falei para vocês da identidade, foi ali que eu fui ofuscando quem eu era, porque era muito ciúme, então, para não gerar questões, eu me retraía e fui ficando bem apagada na minha história. Só depois que eu findei esse relacionamento é que eu voltei o resgate da minha identidade. Dali foi onde eu fui voltando a ser quem eu era, a Daniela extrovertida, a Daniela alegre, a Daniela engraçada, a Daniela que gosta de pessoas, porque eu não podia estar entre pessoas, né? Porque gerava o maior conflito. Então, eu me retraí, perdi amigos e tudo mais. Comecei a trabalhar antes, né? Durante ainda esse namoro. Ele não aceitava que eu fizesse faculdade de maneira nenhuma. Então, meu sonho de faculdade foi também silenciado ali. Então, fui sendo limitada de todos os aspectos. E quando eu terminei esse relacionamento, eu só namorava, eu só estudava, só trabalhava. E dentro desse trabalho, eu fui indo para a área de ótica, né? Que era ótica que eu trabalhava. E ali eu fui descobrindo aquilo dali, mas não me encaixava muito bem naquele lugar. Não amava. Né? Não amava, eu fazia. Eu gostava de me movimentar, sempre muito ativa. Então, eu estava ali trabalhando muito bem, mas entendia que não era meu lugar. Aí comecei, depois de um tempo, a faculdade, enfim, de publicidade e propaganda. Também amei, mas não concluí, porque depois dali eu comecei a namorar o meu atual esposo. E depois de uns 2 anos juntos, que eu estava na faculdade, eu engravidei do meu filho. Nossa. E ali deu aquela quebrada, que o dinheiro já não dava para bancar a faculdade e tudo mais. E eu tinha acabado de pedir demissão no trabalho para começar a atuar na minha área, que aí eu ia começar a estagiar. Então, eu recebo a notícia que estou grávida, sem emprego. Legal, e agora? Como é que vai ser? O negócio apertou. Apertou e quis bater aquele desespero, aquilo que você falou de tô perdida agora. E agora? Meus planos estavam bem traçadinhos, estava tudo dando certo. E aí eu, beleza, a criança não é uma maldição, a criança é uma bênção. Meu filho vai ser uma bênção. Então, vamos lá, tive que traçar uma estratégia e como eu já trabalhava com ótica antes, e meu esposo também, a gente se conheceu nesse ramo, ele continuou trabalhando lá na CLT, mas eu falei, eu não vou voltar para lá, não tenho como, agora vou ter que cuidar da criança. Aí, aquele momento, né, Dan? Vamos recalcular a rota. Vamos recalcular. Não é fracasso, não nada. É o momento de recalcular, criar estratégia para essa nova etapa. Né? Não vou paralisar, não vou sofrer. É momento bom, vamos embora. E aí eu comecei a despertar a questão da minha ótica. E aí eu fui lá, correr atrás de fornecedores, de armação, de lente e tudo mais. E comecei a abrir uma ótica na minha casa. Botei uma plaquinha e a galera ia vindo e fui desenvolvendo e fui conseguindo a renda que eu precisava para poder pagar as coisinhas do meu filho e ajudar em casa. Eu morava de aluguel. Então, tudo isso foi chegando. Eu falei assim, uau, olha que eu estou conseguindo avançar em meio ao caos, né? E dali eu fui desenvolvendo e fui continuando. E meu filho, minha barriga foi crescendo. Eu ia de um lado para o outro com um barrigão e vendendo óculos aqui e ali. Aquela coisa que foi algo que me resgatou ali naquele momento, né? Que me salvou na questão financeira. E eu continuei. Meu filho foi crescendo, eu fui continuando no ramo, mas tudo muito pequenininho, né? Tudo muito limitado, mas que dava para ser uma renda. Eu não queria que aquilo fosse... Aquilo ainda não era a minha profissão. Aquilo era uma renda extra para mim. Então, meu filho cresceu, passou o tempo e nós fomos para nossa casa, né? Fomos construindo, ainda entramos nela... Ainda em construção, fiquei grávida da Lia. Sua casa própria? Minha casa própria. Glória a Deus, já foi a casa já própria. Fui para casa própria, ali já entrei grávida. Sempre, né, a gravidez, os filhos vindo para trazer uma mudança radical na minha vida, mas algo bom, algo incrível, né? A primeira foi aí a ótica e depois a minha casa. Então, nesses 2 momentos foi assim marcante para mim, que a gestação não me paralisou.
E isso é algo importante para as mulheres, né? Que às vezes chega essa notícia que a gente não esperava sim. e a gente pensa assim, e agora o que eu vou Se fazer? assusta, né? Porque é toda uma mudança de vida. Você não é mais a mesma. Não é? Foi igual E dá um baque, dá um quando desespero. Eu descobri, né? Que aí eu falei, né? Eu tava para embarcar. Mas depois eu parei, eu falei, gente, mas de repente eu precisava que essa criança tivesse aqui para me entender. Exato. Meu negócio Tem um tem que estar aqui, propósito. né? Tu tem um propósito. É. Mas é como você Te falou, traz algo grande. se limita, né? Se limita. É uma nova vida. É uma nova vida. nova história ali. Porque é dependente de você totalmente, aquela Sim. criança. E a primeira, né? O primeiro filho é aquele baque. O que eu vou fazer com essa criança? Não saber o que faz. Como que faz, como que lida, como que faz tudo junto. Mas o negócio vai acontecendo naturalmente, né? É tão incrível isso é como a maternidade vai se Você vai desenvolvendo, administrando ali. vai administrando. Aí veio a outra gestação, que foi a mudança para minha casa. E ali também foi... Eu tinha muito medo de ter filha. Eu tinha medo. O primeiro foi o menino, o Daniel. E aí veio a menina. E eu tomei um baque com aquilo. Talvez pelas experiências que eu vivi, né, no passado, de situações difíceis, sendo menina, sendo mulher. E aí eu... Ai, que medo agora de ser mãe de menina. Mas a Lia veio, e o nome dela, né, é a que traz a boa notícia. E a Lia veio e foi uma coisa incrível. Veio na pandemia. Na pandemia eu recebi a notícia. E aquele baque de novo, e agora vai parar trabalho, vai parar tudo. Mas foi tudo acontecendo naturalmente. E a Lia veio e me encantou ser mãe de menina. Porque que delicadeza, né? Que coisa incrível. Eu sou mãe de Outra menina coisa emprestada, do menino. né? 15 em 15 ela tá comigo, mas eu falo para ela, diferente, minha filha né? é igualzinha a minha. É diferente, sim. É diferente, mas é incrível também. Os dois, né? E aí eu aprendi ali. Mas comecei a viver aquela vida de mãe. Só mãe. Daniele mãe. Daniele mãe. Daniele mãe. E aí eu apagadinha de novo. E foi começando a me frustrar aquilo de ser só dona de casa. Porque eu sempre trabalhei desde os 17. E aí foi ficando chateada, fui ficando bem entristecida. Aí a Lia cresceu um pouquinho. E eu passei por uma mentoria de mulheres. Pode falar o nome aqui, não? Claro. Pode. Pode. Fazer uma propaganda? A mentoria de mulheres curadas para curar. E lá eu ia só para levar uma ferramenta para a minha igreja, porque eu e meu esposo pastoreamos uma igreja. E eu queria uma ferramenta para ajudar mais as mulheres. E cheguei lá, me deparei com um monte de ferida, um monte de trauma. A menina Daniele toda machucada. Que legal. A vontade era de sumir dali, porque a gente não quer acessar lugar de dor. Claro. Porque a gente recalca, fica lá bonitinho, Bota escondidinho. debaixo do tapete. E tá tudo bem aqui. E o negócio voltando e a gente não sabendo lidar. Sim. E aí eu passei por um processo de cura ali, o resgate total da minha identidade. Eu falo que a gente fica dando colo, mas no fundo a gente A quer gente cola. precisa. Sim, a gente Necessita precisa daquele disso. colo, E a gente né? quer abraçar todo mundo e a gente não se abraça. não se a gente abraça, isso aí. lida como se não existíssemos. Eu sentia Então muito era isso essa a sensação, também. como se eu não existisse. Existia meus filhos, existia meu marido, existia todo mundo e eu também nem sentia que importava isso, perceber que eu existia. E aí eu entrei nessa mentoria de cabeça e virei mentora ali. E aí levei essa mentoria para minha igreja e além da minha igreja foram chegando pessoas, chegando mulheres e aquilo foi dando um prazer, uma alegria de ver a transformação que aconteceu comigo na vida daquelas mulheres. Aí entrei na psicanálise. Comecei a me aprimorar mais, né, a questão da saúde emocional das mulheres. Que hoje é bem importante, né? Muito importante, extremamente importante. E a gente não enxerga isso, principalmente dentro de igrejas. Era mais aquela questão de religiosidade, de espiritualidade e emocional. Né? E o Curadas trata corpo, alma e espírito. Tudo junto. Então, fui crescendo, adquirindo mais conhecimento e fui explodindo dentro da minha essência, dentro de quem eu sou. E a Daniele é uma mulher sonhadora. Lembra a Esperançosa, de 14 anos? É uma mulher esperançosa, que gosta de ver a evolução das pessoas e entendi nisso um propósito de vida, que enquanto eu vejo mulheres sendo curadas, eu sou curada também. Enquanto pessoas são transformadas, eu sou transformada também. É maravilhoso isso. Maravilhoso. E eu me encontrei na minha carreira, meu propósito de vida. Se encontrou, né?
Então, né? Tanta história. Aí é difícil resumir. É difícil resumir. Mas foi bem. Que bom. Então, me chamo Vivian Carvalho, sou mãe de 2 meninas, esposa, mais de 20 anos. E sou multitarefas, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com CLT, ao mesmo tempo empreendia, porque eu sempre tive facilidade com trabalhos manuais, sempre tive facilidade para fazer decoração, e aí caí no mundo da festa, né? Trabalhei, na verdade ainda trabalho, né? Mais de 30 anos no meio de festas, com a parte de decoração. Hoje, bem menos, trabalho mais locando, né? Trabalhando com Pegmonte. Mas eu, uma vez, sou cristã também, orando, eu pedi, Deus, me ajuda a ajudar mais meu marido. Meu marido trabalha muito, grande parceiro. E eu queria ajudar mais, né, financeiramente e ter qualidade de vida, né? E foi, na verdade, no período que eu descobri um câncer em 2019. Nossa. Um câncer de mama, onde eu precisei fazer quimioterapia, radioterapia, fiz 2 cirurgias. E exatamente na pandemia, que foi uma fase difícil, mas eu acho que tudo na nossa vida a gente precisa... Até os momentos difíceis a gente precisa olhar o lado bom da coisa, né? E a gente brincava, eu lembro, a gente falava, né? Eu tinha que fazer quimioterapia na época da pandemia e a gente pegava... pelo menos a gente não vai pegar engarrafamento, né? Para ir para o Rio, a gente fazia o tratamento lá. Então, foi bem difícil, porque a gente não podia ficar em multidão, porque minha saúde estava bem, né, precária, e eu não podia pegar nenhum tipo de doença, gripe, né? Então, foi bem complicado, porque o medo existia ali, né? Você ficava apavorado, chegava carros, né, aqueles container para levar os corpos, né, de tanta gente que morria na pandemia, e eu passando por uma quimioterapia. Foi apavorante, mas Deus cuidou tanto que a gente não pegou Covid nesse período, né? Mas o câncer foi uma virada de chave para mim, né? Foi exatamente nesse período que eu precisei parar também. Eu trabalhava fora, era mãe, era esposa, compromisso com a igreja, e trabalhava também como CLT, né? Tentar equilibrar isso era bem complicado, porque eu tinha que estar de segunda a sábado no trabalho, final de semana era todo tomado para as festas. Então, eu não tinha tempo e saúde para isso. E com o câncer foi, como eu falei, a virada de chave, porque ali eu falei, para onde eu estou indo, né? O que eu estou fazendo? Porque quando a gente passa por momentos de quase morte, vamos dizer assim, a gente precisa analisar a nossa vida, né? Sair daquela situação de vítima ou de, ai, meu Deus, eu estou com câncer. E você olhar aquele quadro, né? Peraí, o que eu tenho que fazer, né? Por que comigo? Que foi um dos meus questionamentos. Eu já tinha perdido minha mãe. Minha mãe morreu de consequências de um câncer. Eu grávida da minha primeira filha. Então, quando eu descobri o câncer, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, eu não quero falar com Deus, eu estou de mal com Deus. E porque eu achava que eu não ia mais falar sobre essa palavra, né? Não ia viver mais isso. E aí eu perguntava, Deus, logo comigo, né? Já perdi minha mãe grávida, né? Imagina, você perdeu sua mãe ainda grávida, não tinha ajuda, auxílio. Era eu e meu marido para tudo, né? Deus, não tem para que reclamar, por favor, escuta aí. Não, eu reclamava. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque hoje tem mulheres que, de repente, estão recebendo o diagnóstico hoje. Eu sou uma prova viva, eu estou aqui, né? Eu sou um milagre. Mas eu questionei. Eu me revoltei. Porque eu estava passando por aquele momento, né? E hoje eu estou aqui, podendo falar, estou viva e falando, e dando um testemunho, de repente, para quem estiver ouvindo, né? Que há cura, né? Mas a gente precisa tirar o que dessa situação, né? E foi daí, depois de todo esse processo de químio, rádio, eu fui e comecei a orar, a pedir a Deus que eu queria voltar para o mercado de trabalho, parar de trabalhar com festa, mas que eu precisava dar alguma coisa. Sabe quando você fica sempre com aquela ansiedade? Mas você é tão animada, amiga. Eu achei que você já ia montar logo uma animação de festa. Um salão de festa. Né?
Sim. Não Só sei, vai, não. gente. Vou Vai lá com a que, minha né? equipe ali toda, como animadores da festa. Não é? Vai que já me vesti de Emília, tá? Numa animação. Tá vendo? A minha filha, pra mim, não tem Tem erro, tempo né? limite. Não tem. E foi numa dessas orações, uma amiga minha, ela se mudou para Petrolina, mas ela tinha um projeto de abrir aqui, mercadinhos de condomínio, né? Mercados autônomos. E ela precisava de uma pessoa de confiança aqui. E ela falou, amiga, orei e veio você na minha mente. Deus mostrou você. Eu falei, amiga, não tem R$1 para dar no gato. E ela falou assim, não, eu quero que você trabalhe comigo, entra com trabalho. E aí a gente se aventurou nisso. Estamos com o terceiro mercadinho, trabalhando, né, suando. É um mercado novo para a gente, que a gente está se adaptando. Mas também faço parte, né, nesse mesmo período. Fui convidada por isso das amizades, a importância das amizades, né? Conexão, né? Exatamente. A gente não é nada. Eu mesma, hoje mesmo, eu estava falando com minha filha, né? Tudo que a gente tem, a minha casa própria, o carro que a gente tem, tudo foi ajuda de amigos. Foi alguém que ajudou, sabe? Não foi a gente que... conseguimos, sim, mas alguém indicou, alguém que... Uma orientação. Abriram um caminho. Né? Uma sinalização. A casa abrem que eu caminhos. comprei foi a minha chefe. Eu trabalhava numa loja de material de construção, Lúcia, hoje é minha segunda mãe. Ela me chamou, eu estava perdendo o apartamento que a gente morava de aluguel, que a gente estava para comprar, e com a minha filha pequena, e ela falou assim, Vivi, me chama de Vivi, eu vou te ajudar a comprar no meu condomínio. Eu falei assim, vou morar perto de chefe, né? Aí ela, não, vou te ajudar a comprar. E ela me ajudou a comprar, né? Ajudou a gente a comprar a casa. Então, assim, nós não somos nada sem ninguém, sem o outro, Verdade, né? sem o outro. E eu valorizo muito isso, as amizades. E essa minha amiga Renata, ela me chamou para abrir o mercadinho. E, como eu falei, nesse mesmo período, uma amiga minha, Sônia Santos, ela tem uma empresa de semijoia há mais de 10 anos, uma empresa consolidada que está em todos os lugares aqui no Brasil e já está em alguns países fora do Brasil. Ela me viu numa palestra na igreja, né? Eu dando bem-vindo, e ela falou assim, eu quero que você trabalhe comigo, né? Eu queria que você não só representasse no Rio, mas que você cuidasse de um grupo, né? Coordenasse um grupo de meninas. E eu falei, tá, mas como que é isso, né? Porque eu estava começando uma coisa nova, que era o mercadinho, já estava engatilhado, tinha as festas, mas como que é isso? E é muito legal o projeto que ela tem, né? Ela, na verdade, ela ajuda mulheres. Ela começou com uma história muito interessante. Ela começou vendendo semijoias para alimentar a filha, né? Passando necessidade com uma filha, mãe solteira. E aí ela começou a vender semijoias e hoje ela é referência em Natal, né? Que é o estado que ela nasceu. E ela, com a história de vida dela, ela resolveu ajudar outras mulheres. Então, o que ela faz? Ela disponibiliza, sem custo nenhum, sem você investir em nada, as semijoias. Você vende, o que você vender, 40% é seu e 60% você troca, você devolve para a empresa. E nisso, ela trabalha com mais de 3 mil mulheres em todo o Brasil. Bacana, E eu achei muito legal. Eu falei, caramba, que projeto legal, né? Porque não é só o ajudar, que foi um pedido de oração que Deus, né, me respondeu, ajudar mais na minha casa, mas também o propósito de ajudar outras mulheres. E assim eu meti, né, a cara, eu falei, vamos embora. Amiga, eu não tenho R$1 para dar no gato, de novo eu falei. E ela falou assim, não, é sem investimento, que você vender, você tem 40%, se você não vender, você devolve ou troca, né? Eu falei assim, então vamos embora. E estou com um grupo aqui, Niterói São Gonçalo, né? Posso fazer até uma propaganda chamando as mulheres se for necessário, né? De repente. Então, da mesma forma, né, que aconteceu comigo e com elas, né? Se tiver alguma mulher ou você conhecer alguma mulher que precisa ou que está hoje querendo ajudar na renda em casa, como um dia eu tive até hoje, né? Me procura, né, no Instagram ou chama no direct o pessoal do Leste, porque o objetivo é realmente ajudar as mulheres, né? São Gonçalo, Niterói, Rio, região dos Lagos, a gente já está em região dos Lagos. Você não investe nada, só pega o material, vende, o que vender você tem 40% de lucro, né? Então é isso. Então eu acredito que esse é um propósito que, além do que você consegue, né, ajudar, suprir as suas necessidades, você ajuda outras pessoas. Né? E sabe o que é mais legal? Quando você ouve uma das suas vendedoras falando, caramba, eu consegui comprar a mochila que a minha filha queria comprar.
E ela emocionada, eu me mudei, Vivi, eu tô comprando os móveis da minha casa. Eu tô comprando os móveis da minha casa, o sofá, eu tô juntando agora para comprar a cadeira. Gente, você tem noção do que isso transforma? Porque a maternidade faz o quê? Como você falou, né? A gente para muitas vezes de trabalhar, ou a gente vai investir em alguma coisa, exatamente, né? Ou então você não faz nada e fica sendo sustentada pelo marido. Então, quando você começa a ter uma oportunidade de trabalhar, de ganhar o seu sustento, de você conquistar, comprar uma mochila para sua filha, pode parecer pouco, mas você está, sabe? Olha o ego, né? Eu comprei a mochila que minha filha queria. Meu filho estudou no colégio público, nada contra, né? Muito tempo. Porque Maricá tem essa logística das coisas Não, é muito bom o ensino lá. Mas o ensino lá é muito bom. Ele fez creche. E eu tive vezes que... a minha irmã é uma pessoa incrível. Já falei aqui, vou falar de novo. A minha irmã é uma pessoa maravilhosa. Na época até que eu me questionava lá com Deus, a gente falava umas besteiras. Eu vinha meia-noite do trabalho. Às vezes vinha revoltada, olhava para a barriga e falava, mas, meu Deus, tanta gente gastando horrores para fazer um neném. E eu passei 18 anos. Sim. E agora engravidei, ela falava para mim, mãe, pelo amor de Deus, agradece, né? Antes um filho do que uma doença. Imagina você não ter que viajar por conta desse tal mioma ou qualquer outra doença. Seria pior. Ou morre lá, aí você para, respira, né? Pede desculpa, tá? Deus, desculpa. Mas, poxa, não podia ser uma pessoa que tá querendo. Continua reclamando. Né? A gente é assim. Então, mas quando eu pude me dar a oportunidade, assim, agora há pouco, né? Meu filho tá com 12 agora. E esses 3 anos do bronzeamento que eu pude me dar a oportunidade de... Porque, assim, eu não tenho ajuda nenhum dos pais dos meus filhos, né? Nunca tive. Nunca ajudou em nada. E eu também fui uma pessoa que eu nunca fiz muito barulho. Eu falava assim para Deus, eu acho que hoje vale mais a minha paz, sim, né? Do que esse desgaste. Eu sei que as pessoas falavam, mas é por obrigação, tem que fazer. Eu falo, amiga, mas eu penso assim, olha, fui eu que coloquei no mundo. Eu tenho a obrigação também de chegar para o meu filho e poder proporcionar o que eu posso, né? O melhor que eu posso. Sim. Mas hoje, quando eu posso, assim... Mãe, eu posso fazer um futebol? Aí eu pago. Né? Eu falo para minha irmã, poxa, hoje eu pago a escola, hoje eu pago o futebol. Né? Hoje minha irmã falou, mãe, você vai começar a me dar uma mesadazinha todo mês. Você fazendo... Porque também faz as tarefas de casa, tá, amiga? Lavar banheiro, varrer casa. Tem que ser. Mas eu acho que essa independência, é muito né? gostoso, essa questão gratificante. Você, né? Eu tenho um marido maravilhoso que não se limita a fazer, né, as nossas vontades, mas eu comprar, eu pagar, é um gostinho fazer, diferente, gente, né? isso é maravilhoso. E a parceria é importante, né? A gente tá junto. Sim. Eu também sou muito grata à pessoa que eu tenho hoje. Meu marido é incrível. E eu falo... que você falou agora, te cortando um pouquinho, mas você está falando desse negócio da gente poder se proporcionar. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos, né? Eu atendo mulheres hoje no bronzeamento, que eu falo, gente, incrível. Eu fui com expectativa, estudei bastante e tive aquele entendimento teórico, mas hoje eu vejo que 70% elas vão fragilizadas. Elas vão porque elas estão muito mal de um relacionamento. Porque, vamos ser sinceros, a gente joga muito a responsabilidade da felicidade da gente no outro, né? Se eu vim aprender há pouco tempo, mas a gente sempre culpa o outro, ou é porque, né, Pedro é meu parceiro, é um cara chato, ou porque o Pedro falou um negócio, mas assim, não vai interferir. A gente sempre coloca aquela expectativa no outro, sempre no outro, e acaba frustrando, né, Pedro? Isso eu consigo identificar que é um grande problema, ainda mais hoje em dia, no século que a gente está. É uma coisa que as pessoas não focam, que na verdade são 2 coisas. Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento. O autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. Não se conhecem. Não se conhecem. Então, e outro que é a gente tenta se blindar de todas as formas, né? A gente tenta se proteger de todas as formas, de colocar muros na nossa casa. A gente anda ligado na rua para ver se vão assaltar a gente, se não vão assaltar. A gente cuida da nossa alimentação, a gente cuida do nosso lazer, que a gente tem um luxo ou outro, a gente cuida de tudo isso. Agora, a maior proteção que deveríamos investir e que as pessoas não estão investindo é a principal, que é o que comanda tudo dentro da gente, que é a nossa mente. É verdade.
É a nossa mente. O momento que você protege a sua mente, você protege tudo. 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 Começa na tudo. mente, né? Tudo começa na mente. Hoje nós somos bombardeados por manipuladores aonde quer que a gente vá. Isso daqui Isso é verdade. é a maior manipulação. Sabe por quê? Porque, de repente, você, por não ter seu autoconhecimento, por você não saber quem você é, você não entender as circunstâncias que você tá, você acorda mal. Você não acorda bem. Aí você resolve abrir o Instagram. E aí você vê justamente aquela pessoa que você não vai muito com a cara dela, mas você até segue ela, ou é do trabalho que for. Você vê ela tá em Petrópolis agora e você não tem condições nem de ir ali no Plaza para poder Tomar um cafezinho. para poder tomar um cafezinho. A primeira coisa que isso vai ativar é um gatilho dentro de você Sim. de... Gente, olha só a minha vida. De incapacidade, né? Só comigo Não, olha, que não. Sim. Só comigo que não. Então, exatamente. essa é a primeira. Então, e ataque. E não só isso, como diversos ataques mesmo. Ataques com relação a nós. Vem uma pessoa que, de repente, fala uma coisa para você e te atinge. Eu até digo que, às vezes, uma violência física... ela não chega a afetar tanto quanto uma violência mental. E isso é uma coisa que acontece, inclusive, com muitas mulheres, né? Porque justamente por essa cobrança que vocês possuem, mas é uma autocobrança sem um autoconhecimento de que vocês podem. Por isso tem tanto poder, né? Então, por exemplo, e aí é tanta gente, e aí é tanta gente que tem tanto poder com a palavra que ela consegue te examinar, ela sabe exatamente onde afeta você no lado positivo e negativo. Por isso que tem tantas mulheres, às vezes, presas em relacionamentos. Não consegue sair, né? Porque a gente está sendo observado o tempo inteiro. Então, no momento que chega... fulano foi e apontou um defeito seu que isso daí mexe com você. Eu falo que no momento em que você deixou esse pensamento, né, que você tem sobre você, no momento que alguém te ataca e você permitiu que esse pensamento entrou, você já perdeu. É verdade. É verdade. Você já perdeu. Verdade. Então a pessoa ela te ataca e aí você e aí no momento que você contra-ataca, ela percebeu, bom, já ganhei, né? já É consegui. o poder da Deu persuasão. permissão. É um poder. É o poder. Então, assim, o que mais me ajudou foi justamente o autoconhecimento. Foi me autoconhecer. Não só a terapia, e quando eu falo de autoconhecimento, é estudar mesmo sobre a mente. A gente, como eu falei, a gente é bombardeado a todo momento por propagandas, por Instagram, porque a gente vai lá... Por comparações, né? Sim, existe... o que mais cobrança. existe... Vocês já viram que o que mais se vende hoje é livro sobre manipulação, manipulação e persuasão. Manipulação e persuasão para quê? Para a gente poder justamente pegar essas mentes mais fracas e suscetíveis. Quantas vezes você comprou uma coisa que você não queria ter comprado, mas você acabou comprando porque a pessoa entrou na tua mente? Sim, verdade. Esses dias eu estava comentando, inclusive, até quando eu fui no Plaza, o cara parecia que ele tinha lido a minha mente. Porque ele teve... Esses dias não, já tem uns anos já. Que ele falou de uma forma comigo, eu falei assim, gente, eu nem gosto de óculos escuros e eu comprei. Mas olha, o Vence, ele tem um tempo, né? Hã? Gerenciei loja, mas todo treinamento, Era a gente faz um treinamento de persuasão pra gente treinar a nossa equipe pra isso. Não, sim. Mas o que eu tô te falando é forte porque a gente tá lidando com determinadas pessoas que são completamente hostis e a gente não treina a nossa mente. Vai atacando isso e aquilo, e aí quando você vê, Proteger, pum, né? e a gente Caiu. se proteger. E caiu. É que nem você falou do relacionamento abusivo, você sabe que está desconfortável ali, mas você não tem ferramentas para sair dali, porque você não se conhece. Você não sabe como ele te manipula e nem entende que está sendo manipulado muitas vezes. Não entende. Que aí, por exemplo, teve uma há pouco tempo
que conseguiu colocar na cabeça dela, menina jovem, bonita e tudo, conseguiu colocar na cabeça dela que você é mãe solo. Você acha que alguém vai te querer? Nossa. Uau. É aquilo que eu estava falando há pouco. Sabe? E aí foi o que ela me respondeu. Ela falou assim, Pedro, você não sabe como é difícil ser mãe e ser uma mãe sozinha. Eu fico toda hora me questionando se alguém vai me querer. E aí, com isso... E, cara, e aí entrou na mente. E aí, não tem como. Alguém... Cara, e aí não adianta você tentar fazer o que for. Você pode fazer mentoria, você pode fazer, você pode fazer terapia, mas o caminho ali você tem que percorrer aquele caminho para sair dessa situação, tem que vir de você. Quantas vezes a gente já não teve diversas situações que a gente achou difícil, aí parece que do nada assim, ó, pum, e é mesmo, saí. Virou a chave. Virou a chave. Já Quando perceberam? vira essa chave, E aí, também pra gente acabou o domínio, Eu fiquei assim, né? Para finalizar, eu queria aproveitar e fazer essa pergunta para vocês. Acho que todos nós já passamos por esse momento difícil que do nada virou a chave. Sim. Virou a chave. E aí eu quero fazer perguntas para vocês. Em que momento virou a chave? Sim, pode começar. Então, na verdade, a chave vira vários momentos, né, da nossa vida. Várias chaves, né? Mas Várias. a principal que você principal. achou que não tinha como e... Né, foi nesse período do câncer, né, que foi a virada de chave. Nesse período exatamente que eu estava muito revoltada com Deus, eu decidi não mais orar. Não vou mais falar com Deus, né? Tô de mal com Deus. Hoje eu falo, eu brinco, né? Mas é verdade, fiquei muito revoltada com Deus, porque já tinha acontecido com a minha mãe e de novo comigo. E aí, eu lembro de uma vez que uma moça, fala rapidinho, eu tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer, estava chorando fora do consultório, e uma moça chegou perto de mim e falou, né? Você lembra daquela música? Aí cantou a música, uma música gospel que fala do deserto, né? Meu Deus é milagre. E aí eu falei, acabei de descobrir que eu tô com câncer, a mulher vem falar do meu lado, né? Pelo amor de Deus. E ela falou, não, porque eu achei que eu tinha escutado essa música com você. Eu falei assim, não tá comigo, não. E aí ela falou, mas eu falei, a sensação que realmente eu tô no deserto, né? E aí ela falou a frase que hoje se fala muito, né? Que o deserto é lugar de passagem, não de morada, né? Aquilo foi a virada de chave para mim. Porque eu falei assim... Porque o deserto, para o cristão, é a dificuldade, né? É o período que você estava ali, que o povo estava lá, andando no deserto. Mas aí, ali foi a virada de chave, porque eu vi Deus falando comigo, né? Você não precisa ficar no deserto, Vivian. Tem a terra prometida, foca na terra prometida. E para mim virou assim a minha frase, né? Porque em todo momento da minha vida eu lembro dessa frase, porque eu não preciso ficar no sofrimento, eu não preciso ficar na dificuldade. O deserto, que cada um tem um deserto, né? Eu acho que a pandemia foi um deserto para todo mundo. Mas você precisa ter visão e o olhar sobre o que vem depois dele, que é a Terra Prometida. E foi daí que eu comecei a olhar para os problemas da minha vida. Existe um fim do túnel, né? Então, ali, para mim, foi a virada de chave. Aí que eu comecei a ficar de bem com Deus, que eu comecei a orar, que eu comecei a falar. E Deus foi colocando pessoas e foi incrível, gente. Assim, a gente tem... Nós não temos um plano, mas temos uma ajuda por causa do trabalho do meu marido. Mas, assim, eu fiz... boa parte do meu tratamento pelo SUS. Eu tenho que falar bem do SUS. Eu fiz até cirurgia plástica pelo SUS, de graça. Então, eu fiz a radioterapia pelo SUS uma das melhores clínicas em São Francisco, em Niterói, que é um Oncomed, pelo SUS. Eu fiz a cirurgia para tirar o câncer e fiz uma plástica pelo SUS. Só não fiz a química que eu fiz pelo trabalho do meu marido. Mas, assim... os exames, eu consegui também pelo SUS exames caros. Então, eu não posso reclamar. Eu vi Deus cuidando de mim o tempo inteiro. Todo momento. Então, ali, para mim, foi a virada de chave. Sim. A minha virada de chave foi quando eu entendi a autorresponsabilidade. Porque eu culpava muito todo mundo, né? Questionava muito os comportamentos das pessoas, mas não entendia que muita coisa tinha que partir de mim.
E aí tem uma frase que eu até pesquisei aqui para lembrar, é qual... deixa eu lembrar aqui. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, de Freud? Qual a sua responsabilidade? O que te cabe fazer? Né? Você viveu várias situações ali. O que eu posso fazer? Não vou só sentar e chorar. Vou sim chorar, vou sim entender que está doendo, né? Não vou ignorar a minha dor, mas o que me cabe fazer nesse momento? Né? Como eu posso ver? Qual outro ângulo eu posso ver para essa situação? O que me cabe fazer? Então, a virada de chave foi essa, de entender a minha responsabilidade em certas situações que eu tinha que me impor, que eu tinha que me colocar, que eu tinha que decidir. E aí tudo foi diferente da minha história. Que legal, né? A minha virada de chave também veio logo na seguida do bronzeamento, né? Quando eu já saí da mudança com o esposo, que eu abri o bronze, se passaram ali alguns poucos meses, eu entendi que o negócio estava funcionando e tinha essas pessoas, né, que estavam também carregadas de problemas, carregadas de dores. E aí eu parei e pensei, eu falei, caramba... eu tenho que entender o que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso fazer. Porque eu também tinha muito essa culpa de depositar no outro, sabe? Assim, hoje eu queria fazer tal coisa, mas aí você nem me convidou para fazer nada. Poderia ter feito alguma coisa, né? Mas aí você não se movimenta. Aí depois eu falei, mas por que eu não tomar atitude, né? Sim. Por que eu não buscar isso? E eu ia sentindo nas minhas clientes essa necessidade, eu que sentia que elas tinham essa dependência. E aí eu falei, eu também preciso procurar uma terapia. Né? Junto com meu esposo, algumas coisas não estavam se encaixando. E aí eu falava, eu vou precisar procurar uma terapia, porque eu entendo os focos que eu preciso mudar, mas eu estava me sentindo um pouquinho fragilizada, né? Sem força para mudar. Mas aí, com o passar desses anos, né, que veio o espaço do bronzeamento, que eu montei a minha loja ali dentro, e atendendo essas pessoas, eu virei minha chave e falei, peraí, não são os outros, sou eu, né? Eu preciso mudar, porque eu preciso mudar essas pessoas também, né? De uma certa maneira. Eu tenho 2 filhos, hoje eu tenho um filho homem já de 28 anos, também, que ele emocionalmente, de vez em quando, é meio fragilizado. Às vezes eu falo, meu filho, peraí, vamos embora. Então, minha virada de chave veio nesse momento, nesse percurso aí do espaço, com esses atendimentos, que eu entendi que eu necessitava por mim. Para mim, sabe? Sim. Porque aquilo que eu falei para Eu vocês... existo, né? Eu existo. Eu era aquela pessoa que eu falei para vocês, eu estou super autoastral, sou afrontosa, mas para querer mostrar para o outro, para servir para o outro. Mas o tempo todo quem precisava daquilo era eu. Sim. Né? Eu vou fazer aquela festa para o outro, mas eu queria tanto que alguém fizesse para mim, sabe? Aquilo, eu tô sempre ligando para as pessoas, tá tudo bem? Como é que você tá? A cliente liga, às vezes eu queria marcar um horário, eu falo, olha, já vou passar aquele café, vou comprar aquele bolinho, tô te aguardando, para você conversar e me fofocar esse assunto, porque ela tá fragilizada. Mas desde quem estava precisando daquele momento era eu. Então, no percurso desse espaço, quando eu montei o meu negócio, eu falei, preciso virar minha chave, e vai ser agora, e foi fundamental, assim. Para mim. E hoje eu sinto que também ajuda outras pessoas e isso me deixa tão feliz, né? Sim. Perfeito. Meninas, agora para finalizar, quero que vocês deixem ali naquele... Vocês dois naquela câmera, vocês naquela câmera ali. Vocês finalizem colocando como entrar em contato com vocês e deixando uma mensagem para uma mulher que está passando por uma situação difícil. Pode começar. Então, para quem quer me conhecer um pouco mais, né, e saber também sobre esse projeto que nós temos, né, com a Monte Santo, você pode me procurar, Vivi Carvalho Alves, ou também conhecer a empresa, né, Monte Santo, Semijoias. Mas eu quero deixar um recado, né? Eu acho que eu sou prova viva, né, disso. Eu sou um milagre. Eu acho que você que está recebendo um diagnóstico de um câncer, aproveitar até outubro, né, gente? Outubro rosa. Mulheres, se toquem, cuidem. Eu ia vir de rosa hoje, gente, mas achei que não cabia. Mas se cuidem, né? Quando descobri o câncer, eu já descobri bem lá, sabe? Já estava bem avançado, né? Precisei fazer coisas seríssimas, porque eu não descobri no começo. Então, se cuidem. E eu quero deixar esse recado, né? Sobre perseverança, sobre acreditar, confiar que você pode, sim. Avançar, começar. Quantas histórias, né? Quantas mulheres começaram ainda, atendem em casa. Às vezes é uma oportunidade que está passando aí no seu quintal, né? No quartinho que tem no fundo da sua casa, e você está achando que não vai poder, que não vai conseguir. Pode sim.
E eu tô aqui para dizer que você consegue sim, tá? É isso que eu queria falar. Eu? Primeiro eu quero deixar a mensagem, né, para as mulheres de que aquilo que você está vivendo vai te fazer avançar, vai te fazer crescer, desenvolver. Por mais que seja difícil, por mais que seja doído, sofrido, há um caminho, há uma direção a partir disso que você está vivendo. Então, como eu falei, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa frase de Freud nos traz para a autorresponsabilidade. O que te cabe fazer nesse momento de dor que você está vivendo? Talvez tenha algo positivo em meio a essa dor. Mas como assim? Algo positivo numa dor? Tem algo, tem um novo olhar, uma nova perspectiva que vai te fazer avançar ao invés de ficar ali afundada dentro do problema, da dificuldade, afundada nessa dor que você está vivendo. Então, usa desse momento estratégico para você ser impulsionada por você mesma a crescer, a se desenvolver. Então, você que gostaria de me conhecer um pouquinho mais, o meu Instagram é Daniele Linhares Oficial, Daniele com 2 L's, e lá tem alguns vídeos que vão te ajudar, lá tem algum suporte que você precisa para a caminhada, porque você pode ser ajudada. Tem pessoas boas que vão poder te ajudar na caminhada, você pode pedir ajuda, você pode se sentir vulnerável e sensível, você não precisa ser forte o tempo todo, tá bom? Muito bom. E você é maravilhosa. Esse é meu bordão. Não posso esquecer. Você é maravilhosa. Somos. Tá vendo? Eu vou deixar aqui para minhas luxuosas falar que da mesma forma que eu me impulsionei e fui, não fica esperando muito pelo outro. Você tem que se conhecer de verdade, entender o seu potencial. Você sabe do que você é capaz. E eu acho que isso é o suficiente para você dar o primeiro passo, né? Mas ainda assim, não se sente capaz, busca ajuda, fala, se comunica. Eu acho super importante você saber da importância que você tem e da necessidade também que tem dentro de você, porque muitas das vezes a gente não se encoraja e aí por vergonha, né, ou por timidez, a gente acaba se anulando. Então, toma a frente, dá o primeiro passo, da mesma forma que eu fui, você também é capaz. Acho que é super importante também você buscar conhecimento, né? Não precisa só do financeiro, que hoje as pessoas acham que precisa somente de um financeiro. Você precisa buscar conhecimento, se mostrar determinada, né? Mostrar que você tem capacidade para aquilo e impulsionar outras pessoas. Entender que por trás ali também tem pessoas que estão ali também, né? Sim. Se impulsionando também, se direcionando, se encorajando por trás do que você passa para ela também. Então, acho muito importante. Segue o meu @ aí da Casa Soul, Casa com Z, que é da minha loja, do meu espaço, das minhas bijuterias. E da Soul Bronze, que é Soul Bronze com 2 S. É um espaço de bronzeamento, mas muito mais do que um bronzeamento. É um espaço de acolhimento, de entendimento, de empoderamento, né? De autoconhecimento. Então, me segue lá. Lá vocês vão curtindo meus stories, de vez em quando eu vou postando umas coisinhas. São todas luxuosas, faço muito barulho, hein, gente? Vai lá. Meninas, muito obrigado. Eu acho que vocês se conectaram um pouquinho, né? Umas com as Sim, outras. bastante, com todas, né? Que bacana. Que bom. E, gente, não esqueçam, tá? De curtir todas as redes sociais, seguirem elas também. E até a próxima. Obrigado. E o Leste, obrigada, Valeu, mulheres Leste. maravilhosas, luxuosas.